Começou a gravação. Então, bom dia a todos. Vamos continuar com a caracterização do espalhamento temporal dentro de um canal de rádio, importante para determinar se esse canal de rádio é estacionário, né, com desvanecimentos uniformes, ou não. Caso ele seja um canal de rádio, né, estacionário com desvanecimentos considerados uniformes, basicamente o que vimos aqui nesse curso é praticamente suficiente para a gente fazer essa caracterização com sucesso. Caso contrário, a gente precisa complementar essa caracterização com outras técnicas, de outras formas. Isso não é assunto para o nosso curso. O que a gente viu, então, rumo a essa caracterização da dispersão temporal, nós aprendemos duas coisas importantes na última aula. A primeira é que, num sistema de comunicação que possa ser considerado linear, a análise desse sistema pode ser feita na banda base, utilizando os envelopes complexos das grandezas correspondentes. Então, no caso aqui dessa figura, essa função C de T representa o envelope complexo do sinal na entrada. O R representa o envelope complexo do sinal na saída. E esse HB, essa função HB, ela representa o envelope complexo da resposta impulsional do canal de rádio. O que tiramos, a informação que foi retirada, né, quando a gente utiliza esses envelopes complexos, é a frequência da portadora. Como isso é uma informação conhecida, significa que toda a informação necessária está aqui contida nesses envelopes complexos. Então, a gente não perde nenhuma informação, caso o seu sinal seja um sinal de comunicação com base, né, banda limitada, nós não perdemos nenhum tipo de informação útil quando a gente faz a análise utilizando os envelopes complexos. Então, ao invés de fazer a convolução do sinal de entrada com a resposta ao impulso do seu canal de rádio, você pode fazer isso com os envelopes complexos. E a resposta é o envelope complexo na saída. O único detalhe aqui, não se esqueça de multiplicar por 1/2. Isso vem da definição do envelope complexo. Muito parecido com a definição de fasor que usamos no início do curso, né? Relativo ao valor de pico. Então, não se esqueça de incluir esse 1/2 na análise. Outra coisa importante que a gente aprendeu, utilizando a seguir o traçado de raios, né, o modelo de 2 raios, o modelo da Terra plana, que a gente viu no início do curso, é que essa resposta impulsional, ela é basicamente os termos é um somatório de termos, cada termo correspondendo a uma componente multipercurso, e cada um desses termos tem 3 informações. Uma é a amplitude do sinal, a amplitude daquela componente multipercurso. Um outro termo dado por essa exponencial aqui, é a fase associada àquele multipercurso. Fase essa basicamente associada aos mecanismos de propagação que levam aquela componente multipercurso até o receptor. Reflexões nos prédios, no solo, difrações, etc, etc. E essa função impulso, que representa o atraso, o retardo daquela componente multipercurso, né? Componentes multipercursos percorrem distâncias diferentes, consequentemente, aquelas que percorrem distâncias maiores levam mais tempo até chegar no receptor. E todos esses 3 termos multiplicados aqui, por E elevado a menos J ômega tal. Esse tal faz o papel do tempo no referencial do receptor. Você pode interpretar isso como o tempo dos retardos.
o tempo dos atrasos. Geralmente a gente estabelece o tal igual a zero no momento, no instante em que chega a primeira componente multipercurso e as demais chegam atrasadas em relação a essa componente. Então, isso faz com que a gente, para esse tipo de caracterização, a gente estenda, foi onde a gente parou na aula passada, então deixa eu começar aqui direitinho, que a gente represente esse envelope dividido por 2 do canal de rádio, da resposta impulsional do canal de rádio, dessa forma. É um somatório de termos, e aqui eu estou rigorosamente seguindo a notação do livro-texto. Então, a gente começa a contagem aqui com esse índice I igual a 0. Se houver a componente direta, né, que chega direto, sem obstrução, entre o transmissor e o receptor, ela vai ser a primeira a chegar, né? Caso contrário, vai ser a primeira que chegar lá. Então, e ela tem aqui nesse somatório N componentes multipercurso, por isso que o índice, a contagem vai até N-1. Cada uma com a sua amplitude, cada uma com a sua fase, cada uma com o seu retardo ou atraso, multiplicados aqui por E elevado a J menos J ômega tal. Então a gente diz, né, que o sinal que chega no receptor é uma combinação de réplicas atenuadas, defasadas e atrasadas do sinal transmitido. Você faz a convolução dessa função com o envelope complexo do sinal na entrada, a gente obtém, nesse nosso modelo, né, o envelope complexo do sinal nos terminais do receptor. Então, o que a gente precisa é fazer a caracterização desses atrasos, defasamentos e amplitudes. Nós temos uma caracterização mais banda larga para o nosso canal de rádio. Isso aqui já foi dito. Então, nessa figura que eu tirei do livro-texto, nós temos aqui um exemplo, né, de pulsos, impulsos, enfim, sendo recebidos, perdão, na posição onde se encontra o receptor. Essa aqui é uma figura que volta e meia aparece nos livros, nos artigos, representando a caracterização de um determinado canal de rádio. Então, nesses eixos aqui, nesse eixo na horizontal, nós temos o retardo. E nesse outro eixo, onde aparece a variável t, nós temos o tempo, por exemplo, contado no transmissor, que está jogando esse trem de pulsos. Então, o transmissor vai jogando um trem de pulsos, talvez até com um movimento no receptor. E lá no receptor, ele recebe, cada pulso transmitido é recebido no receptor como um trem de pulsos, cada um atrasado em relação ao outro e cada um com a sua amplitude, caracterizada aqui pelo tamanho dessas setas. A única coisa que não está devidamente mostrada nessa figura são as fases de cada componente que chega no receptor. Se por acaso, para cada pulso transmitido, a resposta for a mesma ou praticamente a mesma, o trem de pulsos for basicamente o mesmo ou parecido, né, uns com os outros, a gente diz que esse canal é estacionário. Se o canal não for estacionário, esse perfil de pulsos varia a cada instante que um novo pulso é transmitido. Isso pode acontecer, por exemplo, se o receptor estiver se movimentando de uma maneira, um movimento com uma velocidade muito grande, de maneira que cada um desses trens de pulso aqui são recebidos numa situação completamente diferente com a anterior. Nessa situação, a caracterização fica mais complicada. O que nós vamos fazer aqui é assumir que esses perfis de pulsos que chegam no receptor têm mais ou menos o mesmo formato e fazer uma espécie de média
e representar esta resposta aqui, a menos da fase, através de uma figura como essa. E é através desse trem de pulsos, que representa o envelope complexo do seu canal de rádio, que a gente vai, eventualmente, definir a faixa de coerência desse canal de rádio, que é o último parâmetro que está faltando para a gente concluir esse curso. Em relação ao que foi dito até o momento, em relação a esse slide, alguma pergunta? Professor, Oi. o A, a amplitude. Isso. O segundo termo, a fase. Isso. Mas o terceiro termo também vai dar o E elevado a menos J vai descontar na fase também? Tipo, numericamente falando? Esse E elevado a menos J ômega T tem a ver que isso daqui, ó, é o envelope complexo do seu canal de rádio. Na hora que você fizer a convolução, o envelope complexo na entrada, isso vai sumir. Tá. Esse termo apareceu por causa da definição dos envelopes complexos. Onde que ele apareceu? A gente observou a existência dele fazendo análise lá atrás, só um segundo. A gente, com o problema da Terra plana, por ter uma resposta conhecida e por ser um problema, né, simples, a gente, por inspeção, sabendo que a entrada é um cosseno de ômega T e na saída, né, no receptor, o sinal é composto por essas duas componentes, por inspeção, a gente chega, ó, nessa resposta para a metade do envelope complexo desse modelo Terra plana. E aí, ó, repara, apareceu aqui o E elevado a menos J ômega tal. Então, ele tem a ver com a definição do envelope complexo. Entendi. Aí, depois, na outra transparência, a gente provou que realmente, ó, se o nosso C, o envelope complexo de entrada, é unitário, né? Porque é uma portadora sem modulação no exemplo analisado. E sabendo que a saída é dada, assumindo que aquele envelope complexo do canal é dado por essa função, a gente chegou realmente na resposta que a gente já conhecia. Ou seja, esse termo aqui é necessário por causa da convolução para dar, ó, esse E elevado a menos JKR na saída. Entendi, Vicente. Obrigado. Beleza. Na verdade, esse cara aqui, ó, está fazendo o papel da fase associada à distância. No fundo é isso, né? Lembrando que a onda se movimenta com a velocidade da luz, esse cara daqui, ó, depois da convolução, no lugar dele vai surgir aquele E elevado a menos JK vezes D. Lembra que K é ômega sobre C. E D, distância, dividido por velocidade, é tempo. Então, esse cara daqui, ó, tá mais ou menos, né, depois da convolução, no lugar dele vai aparecer a fase associada à distância percorrida. Aqui é a fase associada ao mecanismo de propagação. Isso tem a ver com a definição do envelope, beleza? Mas você tem razão, aqui tem uma fase. Depois que você fizer a convolução, aqui vai aparecer, ó, cadê? O E elevado a menos JKR para o raio direto, ou E elevado a menos JKR1 mais R2 para o raio refletido, para o campo refletido. Beleza? Beleza, professor. Obrigado. Esses termos aqui, ó, esse termo e esse termo saem daqui, ó. Depois de feita a convolução, neste tempo. Lembra que a integral, quando tem um impulso dentro do integrando, vai dar um integrando naquele, no caso aqui, no tempo em que o pulso está definido. Esse cara daqui vai aparecer aqui dentro. Aliás, é verdade, eu tinha até esquecido isso. Isso daqui, ó, sempre tomando cuidado, né? Função e impulso, delta de Dirac, ela só faz sentido dentro de uma integral. Mas existem propriedades que mostram que isso daqui é igual ao tempo substituído por
τau-i. E no caso da gente, o τau-i é dado pelo percurso, né? Tem a ver com o percurso percorrido por aquela componente. Eu não sei se ficou claro. Ficou claro? Alguma outra pergunta? Não, ficou claro, sim. Eu não entendi. Obrigado. Então, nas próximas transparências, eu peguei figuras, quase todas do livro-texto, mostrando, né, respostas. Isso aqui, na verdade, é uma representação gráfica, né? Nas próximas figuras, são essas respostas impulsionais medidas, ou seja, são situações mais realistas. Então, isso daqui é uma figura, a figura 5.5 do livro-texto, onde mostra, né, as medidas realizadas num certo local. Isso daqui é o sinal, é a representação parecida com aquela anterior. Foram transmitidos, né, um trem de pulsos devidamente espaçados, e para cada pulso transmitido, no receptor chega essa figura aqui, ó. Cada pico desse, não dá para ver direito, mas cada pico representa uma componente multipercurso chegando até o receptor. Se o canal for banda estreita, né, estacionário, então repare que ao longo do tempo, a resposta que chega lá no receptor é mais ou menos a mesma. Você pode fazer uma média entre essas medidas e cria uma resposta ao impulso que pode ser utilizada para fazer a caracterização do seu canal de rádio. Isso vai acontecer quando o canal for suposto, né, for dito estacionário. E aí a caracterização fica muito tranquila. Caso contrário, ela não deixa de ser tranquila. Então, repare aqui, ó, esse delay ou retardo, tá? Aqui foi dado em nanosegundos. Em ambientes outdoor, ambientes urbanos, fora de prédios, esses atrasos, por causa das distâncias envolvidas, dezenas de metros, centenas de metros, esse tempo, esses retardos são da ordem de nanosegundo. Perdão, são da ordem de microsegundo. Aqui, peraí, só um momentinho. Né? Então, vamos lá. Fora dos prédios, em ambientes urbanos fora dos prédios, por causa das distâncias envolvidas, o tempo desses retardos é da ordem de microsegundo, como eu acabei de falar. O que eu errei foi dizer que esta medida aqui, ó, é para ambiente outdoor. Não é verdade aqui, ó, dentro de um prédio. Aí faz sentido, porque dentro do prédio, como os obstáculos, as paredes, né, estão mais próximas umas das outras, o tempo de retardo passa a ser da ordem de nanosegundo. Então, quando você olhar retardos da ordem de nanosegundo, tipicamente ambiente indoor, dentro de prédios, dentro de construções. Microsegundos, tipicamente, microsegundos, tipicamente ambientes outdoor, em cidades, né? Próxima figura, são mais exemplos daquelas medidas. Aí, como eu tinha falado, né, para ambiente outdoor, aqui a frequência importa menos, né? Mas para um ambiente outdoor, você tem aqui o tempo de retardo da ordem de microsegundos, contado em microsegundos. Então, cada pico desses representa, essencialmente, né, uma componente multipercurso chegando até o receptor. E, como era esperado, as primeiras geralmente são mais intensas. Na medida em que o tempo vai passando, as outras componentes que chegam atrasadas ou mais atrasadas provavelmente percorreram distâncias maiores, outros mecanismos de propagação, elas vão chegando menos intensas. Para as estatísticas que são realizadas para se chegar na faixa de coerência, que nós não vamos apresentar nessas notas de aula, o pessoal costuma representar essa variação da amplitude com o tempo como uma exponencial, uma distribuição exponencial dos retardos.
e isso é utilizado nas contas, né, para se chegar na faixa de coerência. Aqui, estão vendo, né, melhor do que eu, que isso é uma forçação de barra, né? Não é bem assim. Mas essa tendência é real, né? Em ambientes outdoor, as intensidades das componentes multipercurso vão diminuindo. E essa linha aqui, ó, vocês estão vendo, geralmente ela está associada ao nível de precisão que o equipamento de medida tem, de maneira que abaixo dessa linha você desconsidera na hora de fazer as suas médias. Ou seja, você não consegue discriminar se aquilo é um sinal ou é ruído que chegou nos receptores lá do dispositivo de medida. Aqui é um outro gráfico, essencialmente, né, com as mesmas características do anterior, representa aqui as componentes multipercurso que chegam até os terminais do receptor, só que aqui para um ambiente indoor, dentro de um prédio, dentro de um escritório, ou de um conjunto de salas de escritório. Repare que, inclusive, a primeira componente que chega não é a mais intensa. Então, com certeza, isso aqui é uma medida numa situação onde existe o bloqueio do campo direto, do raio direto, né? Por exemplo, pode ser que o transmissor esteja num andar e as medidas estejam sendo feitas em outro andar daquele prédio. Mas, de qualquer maneira, você está vendo aqui as componentes multipercurso chegando atrasadas. E aqui o tempo dos retardos, tipicamente, nanosegundo. Quanto mais juntinhos chegarem essas componentes, quanto mais juntinhas chegarem essas componentes, mais uniforme é o desvanecimento. Mais precisas são as técnicas que utilizamos até o momento para fazer a caracterização do canal de rádio, mesmo assumindo um tom senoidal sem modulação, caracterização faixa estreita. Quanto mais afastadas chegarem essas componentes, maior é a dispersão temporal. E aí precisamos tomar mais cuidados com a caracterização. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Mais gráficos. Isso aqui já foi tirado de um outro livro. Mais uma vez, fazendo, né, a apresentação das respostas ao impulso em vários instantes de tempo, né? Para cada pulso que foi transmitido, como é que eles chegam no receptor. Nessa situação, o tempo é de nanosegundo, então, se tudo correr bem, se eu não falei bobagem, tipicamente um ambiente indoor. E aqui, ó, nessa situação A, a gente observa que a primeira componente é a mais intensa, ó, bem mais intensa do que as outras. Então, aqui existe a componente divisada direta entre o transmissor e o receptor. Isso daqui é perfil de retardos de um pulso, ou seja, o pulso transmitido tem mais ou menos a duração de 5 nanosegundos, e aí a gente observa ao longo do tempo, ou ao longo da posição em que você coloca o receptor. Então, aqui o receptor foi mudado de posição de lambda sobre 4 em lambda sobre 4, ou seja, 1/4 de comprimento de onda, um do outro, né? E aí observou-se como é que os trens de pulso chegam para cada posição do receptor. Professor, Pois não. nessa figura, para cada comprimento de onda, para cada linha, é o mesmo pulso de 5 nanosegundos? Isso, exatamente. Só que transmitido um instante de tempo depois. O transmissor está sendo pulsado, né? Pum, pum, pum. Enquanto ele está sendo pulsado, eles estão mexendo na posição do receptor. Então, para cada posição, o pulso é percebido, né, nos terminais do receptor de uma maneira diferente. Entendi. Ou seja, não é o mesmo pulso, mas é um pulso com as mesmas características do anterior. Sim, entendi.
Cada pulso transmitido chega no receptor como um trem de pulsos. No caso do receptor, esse trem de pulsos por causa dos multipercursos. Aí você vai transmitindo para cada posição diferente do seu receptor, você transmite um pulso lá no transmissor e vê como é que ele chega. Aí você muda o receptor de lugar, transmite outro pulso e vê como é que ele chega. Se o canal for estacionário, vai bastar você fazer uma média desses resultados. Se a resposta de um ponto para o outro for muito diferente, aí você tem que tomar mais cuidado. Ok? Ok, professor, obrigado. E aqui, ó, é basicamente a mesma coisa, só que sem a presença dessa componente direta. Ou talvez a direta esteja presente em algumas situações. Não, mas aqui não, senão ela seria muito maior do que isso daqui. Em alguma situação onde houve a canalização, né, um corredor, aí chegou uma componente mais intensa do que as outras. Mas isso aqui é uma situação típica de um ambiente onde você, de um cenário, né, melhor falando, onde você não tem essa componente direta entre o transmissor e o receptor. O mesmo livro do Bertone, eu tirei essa figura, que inclusive ele usa no livro dele para justificar essa distribuição exponencial dos retardos, que é muito utilizada na estatística, que se faz para fazer a determinação da faixa de coerência de um canal de rádio. Então aqui o tempo está sendo, os atrasos, né, estão sendo dados em microsegundos, provavelmente um ambiente outdoor, numa cidade americana, Red Bank, sei lá onde fica isso. Mas enfim, então aqui estão os retardos associados à chegada dessas componentes multipercurso no receptor. Então, se essa caracterização, né, das figuras que vimos anteriormente, se essa caracterização é feita num pequeno intervalo de tempo, numa região relativamente pequena, poucas dezenas de comprimentos de onda. Aí, nesse caso, quando a gente fala em comprimento de onda, geralmente a gente usa a frequência da portadora, né, para fazer a determinação desse comprimento de onda. Se os objetos em volta, por exemplo, não houver muito tráfego, né, essa movimentação é desprezível, então, muitas das vezes, esse canal de rádio pode ser considerado estacionário. Ou seja, aquelas respostas ao impulso, elas variam um pouco de posição para posição. E aí, nesse caso, a gente simplifica no envelope complexo daquele sinal que representa o envelope complexo do sinal que representa a resposta ao impulso daquele canal de rádio. Perdão. A gente já assume que a amplitude já não vai variar com a posição nem com o tempo. É uma constante. Tudo aquilo que se refere à fase, ó, você bem falou da outra vez, aquele E elevado a menos J ômega tal, a gente põe junto com a fase φ do mecanismo de propagação. E a gente assume que cada componente multipercurso tem a sua fase que também não varie com o tempo, canal estacionário. E aí, para reescrever isso, para não confundir com os parâmetros anteriores, eu mudei aqui, sempre seguindo a notação do livro-texto, a gente mudou aqui, ó, o símbolo. Então, a fase aqui eu vou representar pelo ângulo θ. Então, esse θ aqui, ele engloba não só a fase φ do mecanismo de propagação, mas também a fase associada ao retardo, associada ao percurso. Então, tudo aquilo foi incluído dentro dessa nova fase global θ. Cada componente multipercurso com a sua fase θ. E aqui a nossa função delta, nossa função impulso, onde o tau i, como eu já tinha dito antes, está relacionado à distância percorrida por aquela componente multipercurso,
Nesse caso é a distância total. Você vai somando os percursos, né, os subpercursos até chegar no receptor, dividido por c, que é a velocidade da luz. E agora eu estou chamando aqui a atenção, né, que esse c também está sendo usado para representar o envelope complexo do sinal na entrada. Então, pessoal, cuidado com o C que representa, o símbolo C, a letra C, que representa o envelope complexo do sinal de entrada, com o símbolo C, sempre utilizado para representar velocidade da luz. Então, cuidado, pessoal, com esse C aqui. Esse C não é o envelope complexo do sinal na entrada, é a velocidade da luz. Vocês me desculpem, mas eu estou seguindo a anotação do livro. Então, para deixar mais claro, esse ângulo θ agora representa a fase total, que envolve não só a fase associada ao mecanismo de propagação, mas também a fase associada ao retardo, a distância percorrida em relação ao comprimento de onda. Como um de vocês, eu não sei quem foi, observou bem quando fez aquele comentário, tá? Então, se o canal puder ser assumido estacionário, o meio do envelope complexo que representa a resposta ao impulso vai ser caracterizado aqui, ó, desta maneira. E é desta maneira que a gente vai resolver os problemas aqui no curso até o final. Então, isso aqui só vale para canal estacionário. Caso contrário, essas componentes aqui variam com o tempo, a caracterização fica mais complicada. E aí a gente vai representar essa resposta ao impulso, dividido por 2, não se esqueçam do dividido por 2, como um trem de pulsos. A amplitude representada pela altura dessas setas. A fase não está caracterizada aqui nessa figura. Essa figura só está caracterizando a amplitude de cada componente e os atrasos, geralmente relativos à primeira componente, aquela que chega primeiro. E são figuras como essa daqui que a gente vai utilizar para fazer a caracterização do canal de rádio. Se você olhar os exercícios do livro-texto, vocês vão ver que vários deles, o autor apresenta, isso aqui a gente chama de perfil de retardos. Perfil de retardos. Eu deveria ter colocado aqui com uma letra vermelha para ressaltar. Esse aqui é o perfil de retardos para um canal suposto estacionário. E é daqui que a gente mais tarde vai tirar o cálculo da faixa de coerência para esse canal de rádio. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, seguindo, um exemplo bem simplesinho. Não sei, não me lembro agora se eu tirei do livro-texto ou é algo parecido com o que tem no livro-texto. É só mais ou menos para a gente definir aqui alguns parâmetros e ter uma ideia melhor do que o perfil de retardos pode te fornecer. Então, assuma que um certo pulso é transmitido, né, para caracterização de um canal de rádio outdoor. E que 64, isso aqui é um número exagerado, mas enfim, o exercício foi dado dessa maneira. Você tem 64 componentes multipercurso significativas, ou seja, com uma intensidade acima do limiar de recepção, chegando até os terminais da antena receptora. Para uma área mais ou menos grande, a gente define isso como uma macrocélula, sabe-se que a diferença de tempo entre a chegada da primeira componente e a última é de 100 microsegundos. Por quê? É um ambiente grande, muitos prédios, as componentes multipercurso vão se espalhando e o tempo que leva da primeira até a última chegarem lá no receptor, 100 microsegundos. Para uma área menor, definida aqui como uma microcélula,
esse tempo cai para 4 microsegundos. Então, um exemplo aqui bem tranquilinho, e são duas perguntas que são feitas. A primeira, assumindo, isso não é verdade, mas assumindo que essas componentes multipercurso, essas 64 componentes multipercurso, são uniformemente distribuídas no tempo, ou seja, a diferença de uma para a seguinte é constante, esse delta tal aqui é constante, uniformemente distribuídas, calcule o intervalo delta tal entre essas componentes. Isso aqui é um exercício ridículo, é só pegar o tempo entre a primeira e a segunda, dividir pelo número de componentes. O mais correto seria dividir pelo número de componentes menos 1, né? Mas, se não me engano, eu fiz que nem no livro. Isso daqui é aproximado, então eu dividi simplesmente pelo número de componentes multipercurso e chegamos aqui nesse valor de 1,6 microsegundos. Enquanto que para a microcélula, deu da ordem, ó, se a gente forçar um pouco a barra, deu da ordem de nanosegundos, ó, 100 vezes menor do que o de cima. Deu 63 nanosegundos. O próximo exercício é o seguinte. Aqui, esse perfil de retardos, como a gente já viu antes, é representado pela função delta de Dirac, pela função impulso. Mas isso daqui, ó, não representa o envelope do sinal na saída. O envelope no sinal na saída é dado pela convolução disso daqui com o envelope da entrada. Vamos imaginar que na entrada nós tenhamos um envelope na forma de um pulso. Ou seja, o sinal transmitido é uma senoide, mas com um tempo de duração finito. É uma senoide dentro de um pulso, limitada por um pulso. Então, no caso, o envelope complexo é esse pulso, com um certo tempo de duração. Se você pegar um pulso e convoluir com essa resposta impulsional aqui, ó, o que você vai ter na saída é um trem de pulsos. E é um trem de pulsos aonde o tempo entre a chegada do primeiro pulso e a chegada do próximo pulso é de delta tal. A gente acabou de calcular aqui. Consequentemente, assumindo que essa distribuição de pulsos é uniforme, se o pulso transmitido tiver duração maior do que delta tal, você vai ter um acavalamento entre essas componentes multipercurso. O próximo pulso vai chegar no receptor antes do primeiro ter terminado. Quando isso ocorre, a caracterização do canal de rádio está prejudicada. Então, você tem que garantir, né, que o pulso transmitido tenha duração pequena para que não ocorra esse acavalamento. Então, a próxima pergunta é: determine a largura espectral do canal, né? Ou melhor, determine a largura espectral do canal de rádio que tais modelos podem caracterizar de forma eficiente. E aí o que nós assumimos para responder essa pergunta é o seguinte: cada pulso não pode ter um tempo de duração maior que delta tal, onde delta tal é 1,56 microsegundos para macrocélula e 63 nanosegundos para microcélula. E aí, forçando a barra, nós estamos assumindo, isso é coisa que vocês já devem ter visto em outras disciplinas, mais precisamente análise de sistemas lineares, ou então aquela matéria de introdução às comunicações, sistemas de comunicação, modulação em amplitude, modulação em fase, onde a gente, lógico que essa largura depende do tipo de sinal, mas vocês sabem que um pulso tem como transformada de Fourier a sinc.
E aí, utilizando a relação entre a largura de uma SYNC, largura média, né? E a largura do pulso correspondente, a largura espectral, a largura da SYNC é aproximadamente o inverso de 2 vezes o tempo de duração daquele pulso. Lembrando que o pulso não pode durar mais do que esse tempo calculado no primeiro item do exercício, a gente estima que estas medidas que estão sendo feitas conforme o enunciado, no caso da macrocélula, ela consegue caracterizar de forma eficiente até uma largura de 320 kHz. Mais do que isso, a caracterização não é eficiente. Não vai ser possível, dadas as características do ambiente, do cenário. A caracterização fica mais complicada. Como eu falei para vocês, quanto mais larga for a largura espectral do sinal, pior, né? Para o canal ser considerado com desvanecimento uniforme, a largura espectral do sinal tem que ser o mais estreitinho possível, o mais parecido com aquela senoide, aquela portadora sem modulação. No caso deste exercício, no caso da microcélula, o modelo poderia caracterizar de maneira eficiente até um canal de rádio de 800 MHz de largura. Em relação a este exercício, alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês já viram esta relação, perdão, em outra disciplina? Ou em outra disciplina a relação é diferente? Alô? Professor, eu não me lembro de ter visto essa relação. Tá legal. Neste curso, independente de modulação, porque lógico que isso muda, se a modulação é em amplitude, se a modulação é em ângulo, se é analógico, se é digital, a gente vai usar esta relação só para fazer as contas, né? Para resolver alguns exemplos. Isso daqui deveria ser, dependendo do sinal, né, calculado de maneira mais apropriada. Mas aqui, como regra geral, nós vamos adotar isso. A largura espectral significativa daquele sinal é proporcional, né, ou é igual ao inverso do dobro do tempo de duração daquele sinal. E aí começa a surgir aquelas perguntas, que é outra intenção da aula de hoje, é saber o seguinte, mas nessas situações onde a gente está fazendo a caracterização do canal de rádio usando pulsos, né? Pulsos para fazer a caracterização do canal de rádio. Como é que ficam aqueles modelos que a gente estudou até o momento, dado que naqueles modelos em nenhum momento era transmitido pulso. Sempre o sinal transmitido era uma senoide, sem portadora. Teoricamente, uma portadora sem modulação, teoricamente durando de menos infinito a mais infinito. Um regime harmônico temporal. E agora nós estamos lidando com transmissão de pulsos para fazer a caracterização do canal de rádio. Aí a pergunta, quer dizer então que tudo aquilo que a gente aprendeu antes tem que ser jogado fora? Não pode ser aproveitado aqui? E felizmente a resposta é não. Tudo que a gente estudou antes, lógico, cada modelo para o seu cenário, né? Mas tudo que a gente aprendeu antes pode ser utilizado no cenário apropriado para ajudar a fazer essa caracterização, mesmo sendo uma caracterização através de transmissão de pulsos. E é o que a gente vai fazer até o final da aula, mostrar a relação de potências entre modelos faixa larga e modelos faixa estreita. Aonde, quando eu falo faixa estreita, modelo faixa estreita é aquele que a gente assume que nós estamos transmitindo uma portadora sem modulação. Portadora sem modulação, teoricamente, tem um espectro
infinitesimal, né? Representado por um impulso situado na frequência da portadora. Quando, ao contrário, né? Se for transmitido um impulso, a largura espectral desse impulso é infinita. Ou, se você preferir, não é um impulso, mas é um pulso, a largura espectral é mais ou menos aquela que a gente usou antes, né? 1 sobre 2 vezes o tempo de duração do pulso. Então, a gente vai pegar esses dois sinais e ver como se relaciona, né, a potência média numa situação com a potência média na outra. E o objetivo é mostrar que aqueles modelos faixa estreita que a gente estudou anteriormente, eles podem sim ser utilizados mesmo na modelagem banda larga. Aqueles modelos podem nos ajudar a fornecer o valor esperado da potência nesses modelos banda larga. Então, a gente não joga fora nenhum daqueles modelos estudados até o momento. Então, para fazer isso, vamos resolver aqui alguns exemplos. Antes de definir potência, tá? Para a portadora sem modulação, para senoide purinha, vocês já sabem como se calcula a potência média. Então, eu vou perguntar, se eu tiver uma senoide seno ou cosseno de ômega t com amplitude A, qual é a potência média desse sinal? Ao quadrado sobre 2. Perfeito. Pronto. Então, você já sabe 90% da teoria necessária. Exatamente isso. Para sinais diferentes, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Para senoide, todo mundo sabe de cabeça. Então, vamos definir, né? São as definições aqui, ó. Então, seja um sinal X, é aquele nosso sinal na entrada, o X, cuja transformada de Fourier eu vou representar por esse X maiúsculo, e cujo envelope complexo, repare que transformada de Fourier é uma coisa, envelope complexo é outra, tá? E cujo envelope complexo, como já tínhamos feito antes, representado por essa função c, e aí, novamente, não confunda aqui o c com velocidade da luz. Por definição, a potência média, a gente vai chamar de Px, desse sinal, média temporal, alguns autores põem uma barra em cima, eu vou colocar esse símbolo aqui, ó. Então, quando vocês enxergarem isso nas notas de aula, isso aqui é o valor médio, né? No caso aqui, do sinal ao quadrado, porque essa média é a potência. Então, é a média temporal do sinal ao quadrado, desse sinal elevado ao quadrado. Esse tempo de duração aí é complicado, né? Porque se o sinal for periódico, aí é tranquilo, é o período do sinal, porque ele se repete. Caso contrário, em princípio, eu deveria fazer a integral sobre o tempo todo de duração. Enfim, dependendo do caso que a gente for analisar, a gente define esse período, esse tempo de acordo. Mas vamos deixar desse jeito aqui, ó. Então, esse é o cálculo que a gente tem que fazer para calcular a potência média desse sinal, segundo a definição, segundo a métrica sendo utilizada. Vocês já estudaram, né, em teoria, né, que é sistemas lineares, né, das propriedades da transformada de Fourier. Tem lá o teorema do Parseval, que diz que esse cálculo de potência média pode ser feito tanto no tempo, como está sendo feito aqui, como também no domínio da frequência, no domínio espectral. Ou seja, ao invés de você integrar no tempo, você pode pegar a transformada de Fourier elevado ao quadrado, isso aqui é a densidade de potência espectral, e integrar isso de menos infinito a mais infinito, ou seja, sobre todas as frequências. Então, dividido pelo período, módulo dessa transformada de Fourier ao quadrado, dividido pelo tempo, t, é, por definição, a densidade espectral de potência desse sinal. Na verdade, essas relações, em particular essa igualdade, ela só é válida quando o tempo t tende para o infinito. Mas aqui a gente não vai assumir qualquer sinal. Nós estamos sempre pensando num sinal de comunicação. E geralmente esses sinais de comunicação,
Quando nós não estamos falando em transmissão na banda base, através de par trançado, etc., esses sinais em ondas de rádio, né, são geralmente portadoras moduladas. Portadoras com uma frequência de portadora muito, muito, muito superior à largura espectral da informação, à largura da transformada do envelope complexo. Então, esse tempo aqui é basicamente o tempo de duração daquele símbolo, daquele bit, no nosso caso, o tempo de duração do pulso, ou o período, no caso harmônico temporal. São os dois casos extremos que a gente quer analisar para comparar um com o outro. Então, da definição de... Só que eu não quero fazer essa análise no domínio do tempo usando o sinal, porque a gente já viu que provavelmente para esses sinais de comunicação é mais interessante trabalhar com envelope complexo e não com o sinal propriamente dito. Então, como é que a gente faria o cálculo em termos do envelope complexo? É o próximo slide. Então, ó, a gente está pegando o x ao quadrado, abrindo aqui, não é o caso, mas abrindo a possibilidade dessa função x ser complexa, né? X ao quadrado é a mesma coisa que x multiplicado pelo seu conjugado complexo. Se x for real, isso não invalida essa igualdade aqui. E aí eu vou reescrever isso daqui, ó, usando o envelope complexo. Lembrando que a função é a parte real do envelope complexo multiplicado por E elevado a J ômega T. Aí, no caso, a frequência da portadora, ômega CT. Eu não quero usar o operador real, porque ele não é linear. Então, eu usei aquela relação. A parte real de um número complexo, de uma grandeza complexa, é a metade da soma daquela grandeza com o seu conjugado complexo. Então, eu fiz isso aqui para o x e aqui para o complexo do x. E o meio que aparece tanto num termo como no outro, eu juntei aqui nesse 1/4. E aí eu vou multiplicar todos esses termos uns com os outros. Então, repare, quando eu pegar esse termo e multiplicar com essa exponencial corta com essa, vai ficar C multiplicado pelo conjugado de C, que é o módulo do C ao quadrado. Quando eu pegar este cara, que está aqui, e multiplicar com esse, de novo, as exponenciais uma corta com a outra, e vai ficar o módulo do C complexo, conjugado, perdão, ao quadrado, que é a mesma coisa que módulo de C ao quadrado. Então, esses dois termos são iguais, vai dar o 2 vezes módulo de C ao quadrado, que aparece aqui. Tem os termos cruzados. Se eu multiplicar este cara com este, repare que vai aparecer C ao quadrado, e a exponencial vai ter o argumento dobrado, que vai somar uma com a outra. E aqui é a mesma coisa, só que com o conjugado. E observe nesses dois últimos termos que um é o conjugado complexo do outro. Um é o conjugado complexo do outro. Então, essa soma vai dar 2 vezes a parte real de um ou de outro. Pode escolher, eu escolhi esse daqui. O 2 que tinha aqui e o 2 que tinha aqui eu passei para fora, então esse 1/4 virou 1/2. E aí eu vou colocar na integral, que faz o cálculo da potência média, ao invés de eu colocar x ao quadrado, eu vou substituir por isso. Aí vocês já estão vendo o que vai acontecer, né? Então, fazendo o cálculo da potência média, eu substituo o x ao quadrado por isso daqui. E aí a pergunta é, quanto vocês acham que vai dar o valor médio disso? Esse segundo termo aqui? Zero. Porque, como é um sinal de comunicação, como não é um sinal qualquer, se fosse um sinal qualquer, a gente não poderia falar nada, mas como é um sinal de comunicação, a gente sabe que o envelope complexo que contém a informação, temporalmente, varia muito menos do que o termo associado à portadora. Então, dentro dessa integral aqui,
dentro desses limites, esse C praticamente não varia, enquanto que esse cara oscila pra caramba, com o dobro da frequência da portadora. Então, a média disso daqui não é nula, mas é muito pequena comparado com a média desse termo. Então, a gente substitui por isso. Ou seja, a potência média ela pode ser calculada em cima do módulo do envelope complexo ao quadrado. Aí, no caso, não se esqueça de dividir por 2 por causa dessa relação aqui, ó. Por causa da definição do envelope complexo. Se fosse um sinal senoidal, o envelope complexo é o próprio fasor. Aí dá aquela relação que você já falou no início. Uma senoide com amplitude A tem potência média A ao quadrado dividido por 2. É exatamente essa relação aqui, ó. No caso de um sinal senoidal puro, o envelope complexo tem como módulo a própria amplitude daquele sinal. Então, o cálculo não precisa ser feito, o cálculo de potência pode ser feito com a ajuda do envelope complexo. Ou seja, a nossa análise de banda base serve, inclusive, para fazer o cálculo de potência média. Que beleza, a gente não precisa, a gente agora pode esquecer desse sinal e ficar só no tratamento do problema na banda base. E aqui é um comentário, né? Alguns autores, não é o caso do nosso livro-texto, se eu não estiver enganado, né? Mas alguns autores, da mesma maneira como se define fasor relativo a valor RMS, você também pode definir, ó, envelope complexo em relação ao valor RMS. Aí tem essa raiz quadrada aqui. Aí na hora que você substitui nessa definição, esse 2 some. Só que aí você tem que usar o envelope complexo segundo a definição RMS. Isso é só um comentário, tá? A gente não vai fazer, a gente vai continuar usando em relação ao suposto valor de pico. Então, a conclusão desse slide é que a gente pode estimar potência média de um sinal de comunicação, ou seja, um sinal de banda limitada, através do seu envelope complexo. E é por isso que a gente usa envelope complexo na análise de sinais em comunicação, porque eles são de banda limitada. Em relação a essa conclusão, em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Exemplo. Então, vamos agora fazer o cálculo da potência média, que você já sabe o resultado. No caso, banda estreita, ou seja, uma portadora sem modulação. Então, aqui, para eu fazer bem completo, eu coloquei amplitude e fase. E, consequentemente, o envelope complexo desse sinal é o próprio fasor, que representa a amplitude do sinal, da senoide, e a fase lá no argumento. Obviamente que o módulo desse envelope ao quadrado é o próprio A ao quadrado. E a resposta vai dar A ao quadrado dividido por 2, como já foi dito no início da aula de hoje. É um resultado muito conhecido pelos futuros engenheiros eletricistas. E aí, como um comentário que vai ser útil mais adiante, não hoje, mas mais adiante, observe que se eu quiser um exemplo com potência média unitária, é só fazer o A ao quadrado dividido por 2 igual a 1, né? Ou seja, se eu escolher A como sendo raiz de 2, a potência média vai dar 1. Essa informação, que é mais do que óbvia, né? A gente vai usar mais adiante. Porque eu vou querer comparar o caso banda estreita com o caso banda larga. Como é que eu vou comparar coisas com potências diferentes? Eu vou comparar um com o outro, ambos com média de potência unitária. Aí a comparação fica mais coerente, mais correta. Agora eu vou pegar outro exemplo. No outro extremo, eu vou ter um sinal cujo envelope complexo é um pulso. Então, aqui nessa figura,
eu tenho o envelope complexo, o meu pulso caracterizado. Ele vai ter amplitude A, consequentemente, para que o pulso tenha amplitude A, essa função P tem que ter amplitude unitária. Para facilitar, o A está explícito aqui fora. E esse pulso, né, ele modula em amplitude uma certa portadora com frequência ômega C. E pode ter ou não fase lá dentro, tanto faz. Então, repare, este sinal aqui, ó, é isso daqui. O sinal é isso daqui. A análise do sinal seria a análise dessa função em vermelho que você vê aqui. Ao invés de analisar esse sinal, é melhor, é mais fácil analisar o seu envelope complexo, na banda base. Ou seja, este sinal na banda base é representado por esse pulso. Esse pulso pode ser usado não só para obter o envelope do sinal na saída, como também para calcular a potência média, como a gente acabou de ver aqui. Então, vamos calcular a potência média nessa situação. É um pulso retangular, né? De tal maneira que o inverso do tempo de duração tem que ser muito menor do que a frequência. Se a frequência da portadora, o período, melhor falando, já que a figura está no tempo, se o período da portadora for da ordem ou maior do que isso, você vai ver uma senoide assim, ó, uma parte da senoide. Então, esta figura pressupõe que o período da portadora é muito menor do que o tempo de duração do pulso. É o que acontece em geral em sinais de comunicação. Ou seja, esse cara daí tem um espectro limitado e centrado lá na frequência da portadora. Então, ó, como já foi dito, aqui está o envelope complexo desse meu sinal. O módulo disso ao quadrado, essa fase vai sumir quando eu tirar o módulo ao quadrado. E eu vou integrar, ó, no tempo de duração desse pulso. Vou fazer a média no tempo total de duração. Durante esse tempo, essa função P vale 1. Então, no final, eu tenho o mesmo resultado. Olha só. A potência média desse sinal é igual à potência média deste sinal. Logicamente, se eu fizer o A igual a raiz de 2, você vai ter uma potência média unitária. Então, observe que os dois exemplos deram o mesmo resultado. Isso é um indicativo de que a análise banda estreita, faixa estreita, que a gente realizou até o momento, até a segunda prova, se bem tratada, pode ser usada também, ó, para calcular a potência média de sinais banda larga, desde que certas condições ocorram. Aí vamos ver isso melhor nos próximos slides. Em relação a esse exemplo, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Vamos, então, assumir que o sinal transmitido seja isso daqui, ó, o X, seja esse sinal, é o pulso que a gente transmitiu para fazer a caracterização do canal de rádio. Canal esse suposto estacionário. Então, vamos obter, né? Primeiro, vamos representar o envelope complexo desse cara. E aí, para facilitar, ó, eu defini fase 0, para não atrapalhar nas contas de forma desnecessária. Então, aqui, assumindo fase nula, o envelope complexo desse sinal é simplesmente raiz de 2 vezes P. De tal forma que, ó, ao escolher o A, raiz de 2, a potência média desse sinal, desse exemplo, é unitária. Então, está aqui, como prometido, o envelope complexo é raiz de 2 vezes P e a potência média desse sinal é unitária. E está aqui, ó, graficamente, a representação do envelope complexo do sinal na entrada. Agora eu quero obter o envelope complexo do sinal na saída. E, consequentemente, a potência média desse sinal
lá nos terminais do receptor. Então, para isso, vamos fazer a convolução desse envelope do sinal na entrada com o envelope complexo dividido por 2 do que representa o envelope complexo da resposta ao impulso do canal. Lembrando que se o canal for estacionário, nós vamos representar esse 1/2 de HB por esse somatório. Vocês estão lembrados? Cada termo tem a sua amplitude, as fases foram todas reunidas nesse θi, e aqui a função impulso definida segundo o tempo de chegada daquela componente. Oi, pergunta? Nesse caso, então, aí a fase vai ser só pelo atraso. Nesse caso, não dá para distinguir tanto a fase associada ao mecanismo de propagação, que antes a gente chamou pelo φ, como também a fase associada pelo atraso, pelo percurso maior, né, que foi percorrido pela componente, estão todos juntos aqui dentro. Eu não consigo mais distinguir quem é um, quem é outro. A não ser que eu conheça o ambiente, calcule a distância, e aí, com essa informação, eu retiro disso aqui. Aí a diferença é a fase associada ao multipercurso. Mas não conhecer do ambiente, se for fornecido apenas isso daqui desse jeito, já não tem como separar uma da outra. Tá tudo junto aí dentro. A única coisa que eu sei é que aquilo é estacionário, não vai variar com o tempo. Ok. Beleza ou não? Beleza. E aí eu vou ter que fazer a convolução deste cara com este. Lembra que convolução é integral. A integral é um operador linear. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso somar tudo e fazer a convolução no final, ou eu posso fazer a convolução termo a termo, ou seja, passar isso daqui para dentro do somatório e somar os resultados. Foi o que eu fiz aqui, ó. Ao invés de convoluir um somatório todo, eu convoluí termo a termo. E aí somei tudo no final. Como é que isso foi feito? Esse raiz de 2 é constante, ficou aqui fora. Esse P passou para dentro com a convolução. Lembra que esse AI e esse θi são constantes, eles não entram, né? Eles podem ser passados para fora da integral de convolução, mas não para fora do somatório. E aí eu tenho uma função integrada com essa função impulso aqui. A resposta é o integrando no tempo em que aquele impulso foi definido. Como cada componente tem o seu atraso tal i, a resposta são esses pulsos que aparecem aqui, ó, cada um associado à sua componente multipercurso. O tal 0 para a primeira componente, esse daqui começando de tal 1 para a segunda componente, por aí vai. E tudo está ok se a largura desse pulso, T, for pequena o suficiente para que não haja, né, a sobreposição de uma com a outra. Se houver, as coisas complicam um bocado. Então, este é o envelope do sinal na saída. E através desse envelope do sinal na saída, eu posso calcular a potência média dessa situação lá nos terminais do receptor, que a gente já viu que pode fazer o cálculo em cima do envelope complexo. E aí eu já vou antecipar. A potência média desse sinal é a soma das potências médias individuais. Porque não há, desde que um pulso não sobreponha com o outro. Caso contrário, o cálculo vai ficar muito mais complicado. Em relação a esse slide, ó, antes de abrir para perguntas, então vocês estão vendo, ó, como é interessante você ter a resposta impulsional, ó. Dada entrada, sem grande lógico, porque o problema é simples, né? Se fosse mais complicado, talvez eu não estivesse falando isso. Mas nessa situação, olha só, você rapidinho obtém o envelope complexo do sinal nos terminais do receptor e, consequentemente, toda a informação necessária, inclusive para fazer cálculo de potência média.
Em relação a esse exemplo, ou esse slide, alguma pergunta? E tudo isso feito sem precisar, ó, incluir essa portadora aqui. Só iria atrapalhar. A gente ia chegar no mesmo resultado, só que tendo que fazer mais contas. Não ocorrer sobreposições entre os pulsos recebidos, como ilustrado nessa figura, então a potência média do sinal recebido é simplesmente o somatório das potências médias individuais. Lembrando que elas vêm multiplicar, todas elas vêm multiplicadas pelo raiz de 2, né? Porque eu já tinha definido dessa maneira o cara na entrada. Então, a potência média desse sinal banda larga que chega nos terminais do receptor é simplesmente dado pela soma das potências médias individuais de cada componente multipercurso. Caso o tempo, né, de duração desse pulso tende para zero, o exemplo que a gente acabou de ver aqui, ele representa a caracterização banda larga desse sinal. O Y, o sinal na saída, é a própria resposta impulsional do canal. Na prática, você nunca vai conseguir transmitir um pulso com tempo de duração tendendo para zero. Enfim, mas o tempo de duração desse pulso tem que ser estreito, pequeno o suficiente para fazer a caracterização daquilo que você precisa. Quanto mais banda larga for o seu canal, mais estreito deveria ser esse pulso. Em relação a essa observação aqui, ó, principalmente o resultado final, a potência média é a soma das potências médias de cada componente multipercurso. Em relação a isso, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Agora eu vou fazer a mesma coisa, assumindo que o sinal transmitido é uma senoide. E aí, ó, eu também vou fazer essa senoide com potência média unitária. E aqui o tempo de duração, né, que vai ser utilizado, perdão, o período, né, que vai ser utilizado para cálculo de potência, vai ser o inverso da frequência da portadora, FC. Então, o que vai acontecer? Sendo o mesmo canal, o procedimento, em princípio, é rigorosamente o mesmo. A gente acha o envelope complexo desse sinal, que aqui vai ser simplesmente raiz de 2, constante, convolui com o envelope da resposta impulsional, que tem a mesma forma anterior, acha o envelope complexo do sinal nos terminais do receptor e pode usar esse envelope complexo para calcular a potência média do sinal nessa situação. Aqui, ó, é até mais simples, porque o envelope complexo dessa senoide, né, o fasor, é constante. Não depende do tempo. Então, a convolução aqui, ó, vai dar esse somatório. Ou seja, cada componente multipercurso é representada por um fasor. Claro, porque cada componente multipercurso é uma senoide que chega do outro lado. Então, o envelope complexo delas são fasores. São os fasores associados a cada componente, cada uma com a sua amplitude e cada uma com a sua fase. Onde aqui a fase representa tanto a fase do mecanismo de propagação, como a fase associada à distância percorrida pela componente. Aqui eu não consigo distinguir uma da outra. Elas têm origens diferentes, mas causam o mesmo efeito no sinal, defasamento. Então temos aqui N senoides chegando no receptor. E repare, essas N senoides chegam umas sobrepostas a outras, porque elas duram um tempo de duração infinito. Então esse sinal aqui, ó, que chega, é um monte de senoides sobrepostas umas às outras. Consequentemente, a potência média não é a soma da potência média de cada componente, porque a sobreposição
Em relação, por enquanto, não terminou ainda não, mas em relação a essa equação, alguma pergunta? Então, observe, são N senoides, N sinais senoidais, cada um com a sua amplitude raiz de 2 AI e defasamento θi, atingindo simultaneamente o receptor. Claro, com seus devidos defasamentos, cada uma delas. Então, há sobreposição entre as diversas componentes multipercurso, coisa que a gente assumiu não ocorrer no caso anterior. Então, no caso anterior, o cálculo da potência média foi mais tranquilo. Aqui vai exigir um pouco mais de cuidado da gente. Mãos à obra. Então, cálculo da potência média pode ser feito em cima do próprio sinal ao quadrado ou, como a gente já viu, em cima do valor médio estimado para o módulo do envelope complexo ao quadrado dividido por 2. Então, como a gente já tem esse resultado, e esse resultado, em termos de envelope complexo, não envolve mais a frequência da portadora, a gente vai preferir trabalhar com essa igualdade aqui, ó. E aí, módulo de uma grandeza complexa é ela vezes o conjugado complexo dela. E eu vou integrar isso no período associado à minha portadora, TC. É o período da minha portadora, o inverso da frequência da portadora. Aqui está o R. E aqui está o seu conjugado. É o mesmo somatório, só que eu troquei o sinal aqui, ó, no argumento da exponencial. Tinha raiz de 2 nesse termo, tinha raiz de 2 nesse termo, eu juntei os dois e por isso cortou aqui, ó, com esse 2 que tinha aqui. Então não tem nenhum erro nessa equação. E nós vamos calcular a potência média em cima desse somatório aqui, duplo. Alguma pergunta por enquanto? Repare que aqui eu tenho, vamos chamar os argumentos aqui de A e aqui de B. Então, eu tenho aqui A1 mais A2 mais A3 mais A4. E aqui eu tenho B1 mais B2 mais B3 mais B4. E aí vai dar A1 vezes B1, A1 vezes B2, A1 vezes B3, A1 vezes B4, até terminar o B. Aí volta aqui. Aí vem A2 vezes B1, A2 vezes B2, A2 vezes... E você vai nisso até o final. Então, repare, esse produto envolvendo dois somatórios pode ser substituído por um somatório duplo. Opa, não foi isso que eu fiz, não, mas vou fazer daqui a pouco, tá? Então, antes disso, o que eu fiz? Como isso daqui é constante, ó, não, constante assim, não varia com o tempo. Isso aqui também não. Então, o cálculo dessa potência média, até o momento, foi tranquilo, é só este vezes esse. Por quê? Isso aqui não depende do tempo, passo para fora da integral. Isso aqui não depende do tempo, passo para fora da integral. Essa integral aqui, dividido por TC, vai dar 1. Então, este é o resultado da integração. Agora sim, esse produto envolvendo dois somatórios pode ser substituído por um somatório duplo. A1 vezes B2, A1 vezes B3, A1 e por aí vai. Até aqui, ó, até aqui, alguma pergunta? Repare que, quando o M e o N forem iguais, esta fase corta com essa. Então, eu resolvi quebrar esse somatório duplo em dois termos. Um, que é o somatório onde o M e o N são iguais. A exponencial corta com essa. Como esse cara é igual a esse, fica apenas a amplitude ao quadrado. Para todos os termos. Enquanto que aqui continua o somatório duplo, só que eliminando os casos onde o M é igual ao N, porque eu já isolei esses casos aqui, ó. E nós estamos vendo que, como já tinha sido antecipado, a potência média do sinal
não é a soma das potências médias. Repare, isso daqui, esse termo que foi isolado, é a soma das potências médias individuais de cada sinal. Só que a potência média do sinal total é isso daqui mais isso daqui. Consequentemente, a potência média do sinal na saída não é a soma das potências médias individuais. Isso tem a ver com aquilo que vocês já escutaram vários professores falando. Não pode aplicar superposição de potência, a não ser em situações especiais, como no exemplo anterior. Então aqui, ó, você está vendo, a potência total não é a soma das potências individuais. Não é. Puxa, mas você falou que a gente não ia jogar os modelos fora? Então a pergunta é, em que situação eu vou poder chegar e falar assim, este cara aqui é zero? É uma pergunta. O que vocês acham? O que a gente pode fazer com isso daqui? De tal maneira, fazendo isso, a contribuição que vem deste cara daqui, ó, deste somatório duplo, é desprezível e a gente joga fora. Alguém se habilita? Então eu vou propor. Imagina que você está fazendo medida numa certa localidade. Tá? Você transmitiu essa portadora sem modulação, e aí, numa certa localidade, você põe lá o seu receptor. Aí, numa certa posição, você faz o cálculo da potência média, obtém um resultado. Aí você move de alguns poucos comprimentos de onda o seu receptor de lugar. Aí você calcula novamente a potência média que chega naquela posição. Vai dar um valor diferente. Aí você pega o seu receptor, muda de lugar, faz outro resultado, mede outro resultado. E aí você faz isso para várias posições diferentes. Várias posições diferentes, mas todas próximas umas das outras, né? Você, por exemplo, não pode fazer uma medição no campus da UFMG e outra lá no pirulito da Afonso Pena. Você tem que fazer medições no entorno do mesmo lugar. Algumas poucas dezenas de comprimento de ondas separadas umas das outras. Aí você pega todos esses valores e faz uma média, um valor esperado da potência média. Repare, é a média da média, o valor esperado da potência média naquela região. O que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Repare que aqui, ó, nós temos a fase de uma componente menos a fase da outra. Essa fase tem a ver não só com o mecanismo de propagação, mas também com as distâncias percorridas pelos multipercursos. E toda vez que você muda o receptor de lugar, a trajetória das componentes multipercurso elas mudam. E, consequentemente, essas distâncias percorridas elas mudam. Mudam muito pouquinho. Mudam muito pouquinho. Mas repare, essas distâncias vêm multiplicadas por K. K, 2π sobre lambda. O que vocês acham que, na média, vai acontecer com esses termos aqui para diferentes posições, diferentes medições? São valores muito pequenos. Quando você fizer a média disso daqui, ó, vai tender para zero. Porque essas fases, ora, essa fase vai ser, a diferença entre elas vai ser zero, ora vai ser 90 graus, ora, na hora que você vai somando isso para diferentes pontos em torno daquela região, onde a resposta impulsional continua sendo válida, né, naquela região, se você fizer a média disso daqui, usando todos os pontos medidos naquela região, a tendência é que fique só este termo. E este termo qual é? É a soma das potências médias individuais. Então, se a quantidade de componentes multipercurso, N, for suficientemente grande, e vários autores dizem que
precisa ser pelo menos igual a 6. Com 6 componentes multipercurso ou mais, esse resultado já é satisfatório. O valor esperado deste termo daqui, naquela localidade, onde o canal de rádio suposto estacionário, é praticamente nula. E aí você volta a ter, que o valor esperado, não é a potência média, o valor esperado é dado pela soma das potências médias individuais. Então, como é que a gente pode aproveitar os resultados anteriores, que eram faixa estreita? Eles podem ser utilizados, só que você vai ter que fazer aqueles cálculos para vários pontos em torno ou dentro, né, da região que você quer caracterizar. Então, por exemplo, quando você pegar um modelo de 2 raios, você não pode pôr o receptor numa posição e calcular, essa é a potência. Você vai ter que repetir o problema para o seu receptor em vários pontos em torno daquela posição. E fazer a média, né? Calcular o valor esperado, por exemplo, uma média geométrica, né? Usando todas essas amostras. Ou seja, repetindo a análise faixa estreita para várias posições de receptor, né? Em torno daquela localidade que você quer caracterizar, isso vai te dar o valor esperado da potência média útil, mesmo na caracterização banda larga de um canal de rádio. E nessa situação, você não precisa fazer muito, é só calcular a potência média individual de cada componente multipercurso. E a explicação está aqui. Então, você pode fazer, por exemplo, pegar um modelo de 2 raios, calcular a potência média da primeira componente sozinha, calcular a potência média da segunda componente sozinha, e a soma dessas duas é o valor esperado, é aquilo que você obteria se você fizesse o cálculo para várias posições em volta e tirasse a média desses valores. Eu não sei se vai dar tempo na aula de hoje, eu acho que vai. A gente vai fazer aqui, resolver um exemplo bem simplesinho, onde a gente vai mostrar que isso acontece de verdade, tá? É um exemplo bem simplesinho. Não precisava, porque aqui a gente já mostrou que acontece. Mas a gente vai resolver um exemplo para reforçar essa observação. Então, o valor esperado da potência média, no caso de um modelo banda estreita, ou seja, a portadora agora é uma senoide purinha, propagando num ambiente com várias componentes multipercurso, é igual à soma das potências médias de cada componente recebida. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, logo, reparem que voltamos naquela figura que a gente já mostrou anteriormente, principalmente antes da segunda prova, né? Os modelos banda estreita, log distância, sombreamento log normal, antes disso, modelo de 2 raios, difração, gume de faca, etc, 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 que foram estudados usando notação fasorial, ou seja, assumindo uma portadora sem modulação sendo transmitida, podem e devem ser utilizados, porém, para estimação do valor esperado da potência média numa certa localidade. Mesmo que você esteja fazendo a caracterização, assumindo a transmissão de sinais banda larga. O resultado vai dar, se houver uma quantidade suficientemente grande de componentes multipercurso, o resultado vai ser, teoricamente, o mesmo. E alguns autores dizem que, tipicamente, basta que você tenha 6 ou mais componentes significativas, né, intensas, dessas componentes multipercurso, chegando até o receptor. Ou seja, a gente não joga fora os modelos estudados anteriormente, mesmo
que o sinal transmitido seja banda larga. Esse resultado é poderoso. Ou seja, aqueles modelos faixa estreita que a gente estudou antes, eles continuam sendo usados mesmo quando os sinais são banda larga. Desde que você esteja pensando, né, na estimação do valor esperado de potência numa região e não num ponto. Tá? Em relação a essa observação, alguma pergunta? Se além disso, né, o seu canal for estacionário e o modelo do Clark se adapta ao seu cenário, você ainda pode utilizar a distribuição Rayleigh ou a Rice, né, para fazer a caracterização dos desvanecimentos de pequena escala. Caso contrário, você tem que usar outras distribuições, né, como a gente já mencionou antes. Essas outras distribuições a gente não aborda nesse curso, mas se tudo correr bem, se você souber o que fazer com a Rayleigh e com a Rice, você vai saber fazer também com qualquer outra distribuição. Só que aí o problema vai ter que ser resolvido com a ajuda do computador. Então, eu acho que dá para terminar essa aula com esse exemplo. É um exemplo simples, só para reforçar aquilo que a gente acabou de ver. Tá? É um modelo de 2 raios, só que ao invés de colocar a reflexão no solo, eu estou fazendo algo mais simples. Enfim, eu estou usando esse modelo aqui mais simples. Eu deveria, em princípio, também ter outra componente refletida no solo, etc, etc. Mas vamos fazer só com essas duas aqui. Então, nós temos uma antena transmitindo, tem um receptor em movimento, aonde no instante t igual a 0, nós temos essa situação. Então, tem uma componente intensa, né, que é o raio direto, que vai do transmissor direto no receptor, e temos outra componente intensa que bateu num prédio aqui atrás e chegou até aqui. Deveríamos também, pelo menos, incluir uma terceira componente, né, já que não colocamos outros obstáculos em volta. E como eu não desenhei aqui um avião, desenhei um carro, deveríamos ter também, né, para manter a coerência, ter uma terceira componente refletida na rua e chegando até aqui. Tá? Não colocamos para simplificar, e essas duas já vão mostrar para a gente o resultado anterior. Como tinha que ser, o resultado já está provado. Tá? A gente está só secando o gelo aqui, mas é um exemplo que eu resolvi colocar para vocês. Em relação ao que foi dito, alguma pergunta até o momento? Nesse instante t igual a 0, a distância do transmissor até o receptor é d1 e a distância entre o receptor e o prédio é d2. Tá? Isso vai ser usado, como vocês já estão imaginando, para calcular as fases, os percursos, os retardos, etc, etc, etc. Nessa situação, em t igual a 0, o móvel tem velocidade de 10 metros por segundo. O sinal transmitido é uma senoide pura, com uma certa frequência f. Vocês vão perceber que a gente não precisa saber a frequência. Mas ela não... Bom, enfim, a primeira componente chega para dar valor no final. A gente vai calcular uns valores. A primeira componente, logicamente a direta, ela chega nesse instante de tempo com uma potência individual, sozinha, né, de menos 70 dBm. Para quem já se esqueceu, menos 70 dBm é 10 elevado a menos 7 miliwatts, ou 10 elevado a menos 10 watts. A segunda foi lá atrás, refletiu no prédio, parte da energia foi transmitida para dentro do prédio, uma parcela foi refletida, provavelmente uma parcela grande, mas ela chega 3 dB mais fraca. Para quem já se esqueceu, 3 dB é metade da potência. Ou seja, se essa daqui chegou com 10 a menos 10 watts, essa chegou com metade de 10 a menos 10 watts. Calcule a potência média que chega aqui no receptor.
Então, repare, eu não falei valor esperado, eu falei potência média. Então, como há sobreposição de duas senoides, tem que ser feito o cálculo com cuidado. E é o que a gente vai fazer. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, vamos lá. O sinal que chega, a gente vai assumir que a antena é isotrópica, que recebe, ou seja, eu recebo tanto pela frente como por trás, sem problema nenhum, independente do sinal, da direção que chega o sinal, a antena tem a mesma diretividade, a gente chama isso de antena isotrópica, tá? Só para não complicar mais o problema. E aí, ó, o sinal que chega é um problema tão simples que eu sei que chega, e lógico, eu vou desprezar essas inclinações, esses ângulos. Essa primeira componente chega percorrendo uma distância d1, tá? E a outra vai percorrer uma distância d1 mais d2 mais d2. d1 mais duas vezes d2. E ela pode, por causa do mecanismo de propagação, ó, ainda tive o cuidado de acrescentar aqui, ó, uma fase. Até porque você não vai afetar o resultado no final. Então, coloquei essa fase aqui. Aliás, ela vai afetar sim, desculpa, falei bobagem. Então, eu coloquei uma fase φ1 nessa componente refletida para caracterizar, né, o mecanismo de propagação. Houve uma reflexão nesse prédio. O coeficiente de reflexão, se houver perdas, né, no prédio, ele perdas de dissipação, epsilon complexo, né, o coeficiente pode ser complexo e, consequentemente, o coeficiente de reflexão tem uma fase, essa fase do coeficiente de reflexão entrou aqui, ó. O módulo do coeficiente de reflexão já está, ó, jogado aqui na amplitude. E essa amplitude, ó, lembrando que potência de senoide é a amplitude ao quadrado dividido por 2, esse A0 tem essa amplitude, enquanto que esse A1 tem esta outra amplitude. O 2 que aparecia aqui dentro multiplicou pelo meio, por isso que não apareceu nada aqui. Em relação a esse sinal que chega nos terminais do receptor, alguma pergunta? Que a gente viu isso tantas vezes que eu já estou andando mais rápido. Ah, eu esqueci de falar do V de T, perdão. Repare que ao longo do tempo, essa distância D1 vai diminuindo. Ela diminui de VT. Por isso que eu coloquei esse menos VT aqui, ó. Quando T é igual a zero, a distância é D1. Mas na medida em que o tempo vai passando, a distância vira D1 menos VT. Enquanto que aqui, ó, o D2, se o D1 diminui, o D2 aumenta. A soma D1 mais D2 é constante. Mas esse segundo D2 que aparece aqui, ó, vai aumentando de VT. Por isso que apareceu esse mais VT aqui. Essa observação é importante. Então, isso daqui, ó, é a distância do percurso variando com o tempo. A sua fase depende da posição, como a gente já tinha dito anteriormente. Se essa posição não variar muito, nós vamos assumir que essa amplitude é mais ou menos constante. Lógico que ela varia também com a posição. Quanto mais perto eu chego do transmissor, maior o valor do A0. Mas eu vou assumir que eu vou fazer os cálculos dentro da mesma localidade, ou seja, em torno do T igual a zero. De maneira que o A1 e o A2, perdão, o A0 e o A1 vão ser assumidos estacionários, constantes. E o φ1 também. Então, amplitudes e fases constantes, canal estacionário, desde que o tempo não varie muito. Consequentemente, eu vou parar nessa transparência, porque não vai. Eu quero resolver esse exercício com calma, porque ele tem muitos conceitos que a gente viu antes e podem ser ilustrados aqui, ó. Por que o canal é estacionário? Quais as condições para assumir, nesse caso, que é simples, né? A amplitude constante, ou seja, não deixar ele variar muito, só fazer os cálculos numa certa localidade, dentro de um certo intervalo de tempo estreito. Então, tudo isso a gente pode inferir nesse modelo bem simplesinho.
E aí eu vou terminar essa transparência apenas dizendo, ó, o envelope complexo desse sinal que chega nos terminais do receptor, por inspeção, né, como são senoides, são os próprios fasores, ó, A0 com a fase correspondente, e a segunda componente com amplitude A1 e a fase correspondente. E aí, na próxima aula, vamos fazer o cálculo da potência média. Aí eu não me lembro agora de cabeça se eu vou fazer em cima dessa senoide ou se eu vou fazer em cima desse envelope complexo. Mas eu poderia fazer tanto com um como com outro. Dá o mesmo resultado. Mas eu vou deixar isso para a próxima aula. Não vou terminar esse exercício com calma no início da próxima aula. Antes de terminarmos aqui a gravação, alguma pergunta? Então a gente começa a próxima aula, né, fazendo uma rápida revisão do que a gente viu hoje e resolvendo esse exercício aí. Então, não tendo mais perguntas, vou encerrar aqui a apresentação, só um segundo. Vou parar.